Deixando a brincadeira um pouquinho de lado, vamos começar o pastor Jair de Deus. Em nome de Jesus. Ó Senhor, igreja. Amém. Graças a Deus. Hoje eu não estou feliz, não, irmãos. Geralmente a gente pega o microfone e diz que alegria, que bom estar com vocês, como é bom o nosso culto, nosso momento de adoração, nós estamos juntos, mas hoje não é um dia em que a gente está 100% feliz. Nós estamos sim com o coração partido e os sentimentos são realmente confusos. Nós sentimos, os sentimentos nossos se confundem porque a nossa vida está aqui. Essa é a nossa vida. É isso que nós sabemos fazer. Não que a gente dependa disso para viver, mas é isso que move o nosso coração. É a igreja. É a igreja. A igreja, ela é tratada na Bíblia como a noiva do Cordeiro e ela é dada uma grande importância ao corpo de Cristo. O apóstolo Paulo trata com grande importância o corpo de Cristo. E a gente, quando começa a aprender que a igreja não é um comércio, que a igreja não é uma empresa, que a igreja não é uma escada onde a gente vai subir, a gente aprende que a igreja é o corpo de Cristo. Isso começa a mudar muitas coisas no nosso interior. Então, para uma partida como o dia de hoje, a gente sente assim, os sentimentos eles são mistos, porque embora nós saibamos que devamos ir a uma série de questões que nós precisamos resolver, e Deus abriu as portas para que nós fôssemos, nós não tínhamos condições, nós tínhamos coisas impagáveis aos olhos naturais desse Japão. Minha esposa sabe da história, que nós, como alguns brasileiros, algumas dificuldades que passamos, adquirimos dívidas, existem coisas que elas vão se tornando, tomando um montante tão grande que você perde. Fala, meu Deus, isso é impraticável de se pagar. Mas o Senhor, Ele começou a nos ajudar a resolver todas essas questões que estavam pendentes para que nós não saíssemos do Japão com dívidas, nós não deixássemos as coisas pendentes. E foi um milagre de Deus. O Senhor foi nos encaminhando, e é por isso que esse dia chegou. Não é fácil porque a nossa vida está aqui. Não é fácil porque a nossa vida ela se confunde com este ministério, esta igreja. Mas a gente tem que entender os caminhos de Deus, como bem disse o pastor Haroldo. A gente tem que entender quando Deus fala e as direções que Ele quer dar. Certamente, irmãos, eu tenho aprendido uma coisa: Deus não explica tudo para nós no começo. Deus, Ele nunca vai revelar a você todas as coisas que você vai viver e vai passar. Ele não faz assim. Mesma coisa que o pastor disse, ele ministrou sobre Abraão. O Senhor não disse tudo que Abraão, nem disse o lugar para onde ele sai, só disse: sai, vá. E a nossa vida, a vida ministerial, a vida com Deus, não só a vida ministerial, a vida com Deus, ela consiste nessas experiências de você crer, de você depender, de você confiar. E nós estamos entendendo esse tempo de Deus. Eu creio que é benéfico a nossa ida ao Brasil, tanto para mim como a minha família, questão do nosso filho, mas eu creio que também espiritualmente é benéfico para a igreja. É benéfico para a igreja. É benéfico para o crescimento espiritual dos irmãos também. Toda mudança ela tem desgastes, é verdade. Os irmãos sofreram quando o pastor Elias foi embora. Eu lembro, eu estava sentado aqui e foi um choro tão grande. Os irmãos testemunham do pastor Elias, aquele pastor amoroso, cuidou tão bem de vocês. E eu fiquei assim: meu Deus, que desafio, o que eu estou fazendo aqui? O que o pastor Haroldo estava fazendo quando ele pensou: vou colocar o Jair lá. Certamente ele ouviu a voz de Deus, mas eu fiquei assim pensando: como que Deus deve ter falado com ele, não é? A gente olha, é uma grande responsabilidade, mas é bom para a igreja. A igreja se desenvolve, a igreja se fortalece, coisas novas acontecem, novas visões. Então isso é importante e nós não temos cadeira cativa, nós não temos nenhuma pretensão que não seja de glorificar a Cristo. Essa é a nossa intenção e eu creio que vai ser benéfico para vocês. Eu preciso fazer os agradecimentos, eu quero fazer os agradecimentos. Eu quero agradecer, começando naturalmente pelo nosso pastor. Quero deixar ao pastor Haroldo nossa gratidão pelo carinho, pelo cuidado sempre conosco. E eu faço questão de citar o pastor, o nome da sua esposa, missionária Raquel. Deus abençoe, muito obrigado ao Lucas, ao Josué. Deus abençoe essa família que tem se doado ao reino de Deus, tem nos ajudado, nos incentivado.
Obrigado, pastor, pelo incentivo, pelo apoio, pelo investimento que fez na nossa vida. Aliás, o senhor acreditou, e eu continuo vendo isso até hoje, o pastor Haroldo, ele acreditou em mim em uma época em que eu não acreditava. Eu não continuo acreditando muito em mim, não, irmãos, mas nossa liderança sempre vem em nós algo que nós não temos. Mas eu quero agradecer, viu, pastor, por ter visto alguma coisa que fosse útil ao reino de Deus. Quero agradecer de coração pelo incentivo. O pastor muito nos ajudou, nos apoiou nos estudos. Nós não tivemos condições, as circunstâncias se fecharam de uma tal forma que era humanamente impossível conciliar fábrica com igreja, com um filho autista e com uma faculdade de bacharel. E eu tive que abrir mão de algumas coisas. Eu precisava abrir mão de algumas visitas que eu precisava fazer. Eu abri mão do estudo que eu precisava fazer, porque era humanamente impossível conseguir conciliar toda essa carga horária. Mas eu agradeço porque o pastor nos incentivou, nos apoiou, o ministério nos financiou para que nós fôssemos, e se nós tivéssemos continuado, o ministério estaria nos ajudando certamente, eu penso que sim. Então eu quero agradecer, viu, pastor, muito obrigado. O senhor, ao corpo da diretoria, a todos os pastores dirigentes, eu deixo a minha gratidão. Amanhã, de manhã estará eu e o Kazaki. Eu não estarei lá, mas transmita o meu agradecimento a todos os dirigentes, nossa gratidão ao carinho que temos por todos eles, e continuaremos orando por vocês. Deus abençoe. Agradeço também de forma especial a um pastor e a um amigo que não está conosco, o pastor Wilson, mas que é uma pessoa que eu não posso deixar de agradecer nesse momento. O pastor Wilson foi um pai que também acreditou na nossa vida, esteve conosco quando chegamos no Japão, foi quem nos acolheu, nos recebeu, e Ari Okazaki nos ajudou, também acreditou em nós de uma forma que nós não conseguíamos ver. Eu deixo a gratidão a Deus pela vida do pastor Wilson, da família dele, que Deus muito usou na nossa vida. E Deus abençoe a todos vocês. Agradeço ao corpo de obreiros da igreja de Uata, a quem nós aprendemos a amar, a respeitar, a esses obreiros abençoados, com o Elmer, com o Miguel, com o Diego. Agradeço de coração aos diáconos, diáconos que tanto nos ajudaram, que serviram a Deus e que ainda servem, aos cooperadores, aos departamentos, aos líderes de departamento. Eu agradeço a todos vocês e a cada irmão e irmã, todos. Eu não vou citar nomes de todos, porque é toda a igreja, E a igreja de Uata é uma igreja grande, pela graça de Deus, com as crianças. A gente sai da casa dos 70 e quase chega às vezes na casa dos 80, quando está todo mundo reunido. Então não posso citar nomes, eu incorreria em esquecer de alguém. Mas agradeço a todos vocês, Alguns já comentaram, pastor, eu dei trabalho. É verdade, irmãos, deram muito trabalho. Foi por vocês que os cabelos ficaram brancos, Brincadeira, irmãos. Brincadeira, eles já eram, Eu tenho essa tendência hereditária desde os 13 anos, mas eu agradeço a Deus pelo carinho que a igreja sempre demonstrou para conosco. Mas, queridos, eu quero agradecer a Deus por algumas coisas especiais. Pela minha esposa, que esteve conosco nesse tempo, nos ajudando, nos auxiliando. Geralmente vocês se referem ao pastor porque é a pessoa que às vezes ele está mais em evidência, mas alguém por trás, uma família por trás que nos ajuda e que nos apoia. E sempre foi importante ter o apoio, a compreensão, as palavras, sempre foi importante ter a dedicação, o companheirismo, sempre foi importante ter alguém que nos ajudou, disse: eu não posso estar lá, mas vai você, eu estarei orando. E a minha esposa, ela se comportou assim, devido às limitações. O Lucas, ele, hoje, irmãos, esses dias, na verdade, nós temos saído do horário, dormido 10h30, 11h, tem colocado ele para dormir 11h30, meia-noite, por causa, nós estamos preparando, recebendo os irmãos que estão em casa, despedindo, mas geralmente ele tem que dormir, irmãos, entre 8h30, tem que estar colocando ele na cama. Os irmãos sabem disso, os irmãos acompanham a nossa história. O autista, ele vive de rotina, se não tiver rotina, ele não se desenvolve. E a minha esposa, ela não pôde, ela teve que abrir mão de participar comigo do culto de oração, da escola bíblica dominical, que são 2 trabalhos que eu não abro mão de participar. Eu creio que o pastor, ele precisa ser presente na vida da igreja. Ele precisa, ele é ovelha também. E eu sempre fiz questão de que minha esposa estivesse comigo, orando, meus filhos pudessem participar, mas não foi possível. As limitações nos impuseram isso. E nós, a princípio, não compreendemos. Como até hoje nós não compreendemos algumas coisas. Às vezes eu penso que se nós não tivéssemos um filho especial, nós poderíamos fazer muito mais. Mas não foi assim que Deus quis. E às vezes a gente não entende o que Deus quis fazer, mas Ele sabe de tudo. Então é melhor obedecer. Eu gosto mesmo daquele louvor que as crianças cantam diante do trono, que fala sobre obedecer. Aquele louvor, ele fala muito comigo, eu choro todas as vezes, porque aquele desenho do Noé, serrando a madeira, construindo a arca,
sem nem entender, levou um tempo. Ele vai envelhecendo, ele não está entendendo, mas aquele hino diz que obedecer é importante. Eu vou obedecer. E este hino, desde que a gente ouve ele, sempre marcou meu coração. E nós temos procurado obedecer a Deus, mas as limitações tiraram algumas coisas de nós. Mas eu agradeço ao apoio que eu tive sempre da minha esposa, pelo ministério que nos ajudou a desenvolver com famílias, com casais, com jovens. Meu muito obrigado, Deus. E meu muito obrigado, Deus, a todos vocês que nos ensinaram algumas lições. Nós estamos aprendendo, Deus, e é uma grande lição que eu levo daqui de lá. Eu passei por Takaoka, ficamos 1 ano e 4 meses. Antes de Takaoka, nós ficamos por volta de 5 anos, quase 6 anos de Okazaki, onde convivemos com os irmãos de Okazaki e fomos abençoados. Recebemos o respeito e o carinho da igreja de Okazaki antes de ser sede e mesmo depois quando se tornou sede. Eu sou muito grato a Deus por essas 2 igrejas que nos acolheram. Quando chegamos em Takaoka, nós não sabíamos absolutamente nada. Embora a gente tenha nascido no lar cristão, filho de dirigente de igreja, mas, irmão, as histórias não se repetem. Cada um tem uma história particular individual. E em Takaoka os irmãos nos amaram, nos ajudaram. Nós precisamos aprender o que é suportar essas lides. Eu agradeço de coração. E quando aqui chegamos, Deus, eu pude aprender ainda mais o que é ser igreja, o que é servir a Deus. Irmãos, eu saio com uma sensação de gratidão a Deus. Eu saio com uma sensação de que, não de bem-estar, de que fiz aquilo que poderia fazer. Não, irmãos, eu sou eternamente devedor a vocês. E peço perdão por isso. Mas eu saio grato, irmãos, porque vocês me ensinaram a servir a Deus. Os irmãos me ensinaram o que é servir a Deus. Eu aprendi, irmãos, o meu caráter foi moldado e tem sido moldado até o dia de hoje. E por isso, irmãos, eu sou muito grato por aprender algumas coisas que a gente não aprende no livro, a gente não aprende numa escola teológica, a gente não aprende ouvindo pregações, a gente aprende quando a gente convive com seres humanos. Os irmãos nos apoiaram, nos ajudaram, os irmãos nos procuraram, mesmo sendo mais novo do que muitos de vocês. Eu sempre admirei que os irmãos até mais velhos chegam na gente e dizem: pastor, o senhor pode fazer tal coisa, o senhor me tratando como o Senhor. Eu fico assim, meu Deus, às vezes eu me beliscava em casa, eu falo: meu Deus, será que é tudo isso mesmo, é verdade? Porque eu nunca me vi, irmãos, merecedor de tudo que vocês têm feito por nós. Todo o carinho que vocês têm demonstrado às crianças, os jovens, a quem nós temos um relacionamento muito próximo, os irmãos e obreiros que nos acompanharam, que nos ouviram. Eu nunca me imaginei neste lugar. Talvez seja por isso, irmãos, que algumas coisas aconteceram. Eu não me vejo como pastor. Eu não me vejo como um diferente de vocês. Eu me vejo como igual, como ovelha que precisa do sumo pastor. E isso vocês me ensinaram. Eu aprendi que antes de nós sermos administradores e pastores, nós somos seres humanos. Antes de nós aconselharmos as pessoas e dissermos: está escrito, nós precisamos parar para ouvir, porque são seres humanos que têm sentimentos, debilidades. Porque, irmãos, a gente pode copiar algumas coisas da internet, daquilo que a gente viu e aprendeu, e dizer para as pessoas: façam assim, façam assim. Mas os seres humanos, eles têm sentimentos, e eles precisam de vivência, de companhia. E tudo isso vocês me ensinaram. Por isso que eu só posso agradecer a Deus. Vocês não foram mais abençoados do que eu e a minha família fomos. Vocês não foram mais edificados do que nós fomos mais edificados. Eu só posso agradecer a Deus por ter aprendido com vocês. Só posso louvar a Deus por ter sido forjado no meio de vocês. Eu vou levar essa grata lembrança, Deus. Eu vou levar a grata lembrança de terminar o culto e as crianças nos abraçar, nos beijar, os jovens estar conosco, os irmãos e irmãs e dos obreiros, porque vocês nos ensinaram o que é ser igreja. E eu me despeço com alegria no coração. Talvez não seja realmente para sempre. Eu louvo a Deus que nós não estamos saindo, obrigado, do ministério, nós estamos saindo porque o pastor Haroldo não nos quer mais. Talvez até não nos quisesse, né, irmãos? Mas são as circunstâncias. Brincadeira, pastor. Brincadeira. Agora o microfone está na minha mão, agora eu vou falar. Brincadeira, pastor. Mas a gente está saindo por circunstâncias que elas precisam ser resolvidas. Eu creio que nós também precisamos de um tempo. É necessário ter um tempo para a gente repensar algumas coisas, recolocar alguns
alguns valores e os evangelhos que nós temos lido nos ensinar sobre isso. Então, queridos, eu sou muito grato a Deus. Que Deus nos abençoe. Abra sua Bíblia, por favor, em Efésios capítulo 2. Que Deus continue enriquecendo a vida de vocês. É bem provável, sim, se o Senhor quiser, que nós possamos voltar para servir a Deus. Não sei em qual lugar, não sei em qual cidade, qual igreja. Talvez não se pergunte, eu já comentei com alguns: pastor, o senhor vai para pastorear? Não, nós não estamos indo para pastorear a igreja. Nós não estamos indo para assumir nenhum trabalho. Nós estamos indo para começar do zero, para procurar uma fábrica, um emprego, trabalhar e ver o que Deus tem para nós. Foi assim quando chegamos do Japão. Viemos juntamente, só eu e minha esposa, e pensamos: vamos ficar 3 anos no Japão, vamos pagar a nossa casa e vamos voltar. No nosso segundo dia de Japão, nós encontramos o pastor Wilson. Quem conhece o pastor Wilson sabe, né, irmãos? Ele gruda na gente e diz: não, vamos adorar e vamos cultuar. Aquele homem todo sem ética, todo aquele jeitão largado dele, mas ele nos ensinou a viver de uma forma tão livre, tão desapegado. Então, irmãos, nós chegamos com um projeto, com um propósito, o Senhor transformou. Nós estamos indo por algumas necessidades, mas eu não tenho vergonha de dizer e admitir, se necessário for. Se o Senhor falar, nós voltaremos. Eu não acho isso vergonhoso. Vergonhoso é você ouvir a voz de Deus e você não obedecer por orgulho. Você diz: mas os irmãos acabaram de se despedir de nós, e daqui a alguns meses. Não, irmãos, eu não terei dificuldades, irmãos. O Senhor, aprove o Senhor nos trazer de volta, e nós vamos servir a Deus. Também não voltamos como, se voltarmos, não voltaremos com pretensão de pastorear, mas de servir, de ser ovelha e de aprender. Mas quero deixar para os queridos esta palavra de Efésios 2. Efésios capítulo 2. Perdão, irmãos, capítulo 3. É um texto que eu já li com os irmãos, eu já preguei esta palavra. E eu já comentei com os irmãos, ele me chama muita atenção. Efésios 3, versículo 14. Efésios 3, 14. Por esse motivo dobro o meu joelho diante do Pai. Talvez a tua Bíblia diga assim: por esta causa me ponho de joelho. Eu gosto dessa tradução, mas a minha tradução diz assim: por este motivo dobro o meu joelho diante do Pai, do qual se deriva toda a paternidade dos céus e da terra. Oro para que, juntamente com suas gloriosas riquezas, Ele vos fortaleça no âmago do vosso ser, com todo o poder, por meio do Espírito Santo. E que Cristo habite por meio da fé em vosso coração, a fim de que, arraigados e fundamentados em amor, vos seja possível, em união com todos os santos, compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade dessa fraternidade, e assim entender o amor de Cristo, que excede todo conhecimento, para que sejais preenchidos de toda a plenitude de Deus. Paulo diz: é por esta causa que eu me ponho de joelhos, e eu oro por vocês. Eu oro para que vocês sejam enriquecidos do conhecimento de Deus. Queridos, se há uma razão de pastorear, está nesse texto que Paulo compartilha conosco. Se há uma razão de alguém abrir mão dos seus sonhos para conduzir o rebanho de Deus, aceitar o desafio, é para que este povo seja enriquecido no conhecimento de Deus. E nós não tivemos nenhuma outra intenção com os amados que não seja esta, de que nós pudéssemos servir a Deus. Eu vou dizer uma coisa, viu, pastor Haroldo, pastores que estão aqui, obreiros, os que conviveram conosco têm esse entendimento, sabem o que eu vou falar agora. Minha esposa sabe disso. Nós ainda temos sonhos. Nós ainda temos sonhos. Eu sonho, porque eu acho que a igreja está na nossa veia, no nosso sangue, faz parte do nosso DNA. É por isso que eu oro por vocês. É por isso que nós intercedemos por vocês, porque a nossa única intenção tem sido essa: que vocês sejam preenchidos da riqueza de Deus, que vocês possam compreender mais da largura do quanto Deus é maravilhoso, do quanto é bom nós abrirmos mão de nós mesmos e nos entregarmos ao Senhor, do quanto vale a pena, irmãos, nós sermos igreja de Deus, num tempo que nós estamos vivendo marcados por modismos, por coisas que estão adentrando no nosso meio, por tantas coisas que nós vemos, irmãos, manchar o nome do Evangelho, por lideranças hipócritas que pregam o que não vivem
que não pregam, por lideranças que têm feito o comércio do reino de Deus. Vale a pena nós nos mantermos na palavra do Senhor e deixarmos que Ele nos enriqueça, que Ele revele a nós a sua palavra. Uma das últimas mensagens que eu ministrei na terça-feira, eu comentei com os irmãos sobre Mateus capítulo 16, a partir do versículo 13, quando Jesus faz uma enquete com os discípulos e diz assim: escuta pessoal, o que o povo está dizendo aí fora aqui? O que eles pensam de mim? E eles dizem assim: olha Jesus, eles estão falando que o Senhor talvez seja Jeremias, talvez seja Elias, ou até mesmo João Batista, ou um dos profetas. E Jesus fala: e vocês? O que vocês têm a dizer a meu respeito? E Pedro, sempre Pedro, né? Sempre Pedro, ele toma a palavra, talvez não dá tempo para ninguém mais falar, diz assim: tu és o Cristo, aleluia, o Filho do Deus vivo. E Jesus louva aquela declaração de Pedro e diz: bem-aventurado é você. Você é um homem feliz, Pedro. Aleluia. Porque o que você acabou de dizer não foi a carne e não foi o sangue. Você não aprendeu isso com teologia e você não aprendeu isso porque você ouviu de alguém, mas foi o Pai que revelou isso a você. Queridos, a revelação de Deus é diferente do que a gente ouve numa pregação. A revelação de Deus é diferente do que a gente aprende numa sala de aula. É muito bom estudar e nós incentivamos isso. Mas a revelação de Deus, ela vem com experiência. A revelação de Deus vem quando nós abrimos mão de nós, quando nós aceitamos o projeto do Senhor. E nós precisamos de revelação de Deus. Nós não podemos levar a igreja como empresa. Nós não podemos administrar achando porque temos uma boa voz, vamos gravar um CD e vamos ganhar dinheiro, porque pregamos bem, vamos formar um ministério. Não, nós somos chamados para servir. Aleluia. Isso precisa ser revelação de Deus em nosso coração. Nós somos chamados para ganhar almas, para levar o Evangelho, para ir no meio dos drogados, dos perdidos. Eu creio que este é o sonho de Deus para a igreja. O sonho de Deus para a igreja, irmão, seja cheia de pessoas somente, mas que seja cheio de pessoas que tenham a revelação do Altíssimo no seu coração. E nós precisamos buscar isso, irmãos. Minha última mensagem a vocês é essa: busquem o eterno, busquem as coisas que não acabam aqui. Ano que vem será lançado um novo iPhone, e o que você tem vai ficar desgastado de desuso, e você vai ter que investir para você se manter na moda. Mas a presença de Deus ela não sai na moda. A revelação de Deus em nosso coração, ela permanece enquanto tivermos sede dele. Enquanto subimos ao monte e fomos para a presença de Deus, como Moisés subiu e ficou 40 dias rodeado da glória do Senhor, sem se importando com comida, com desgaste, com cansaço. Mas a revelação de Deus estava sobre o monte, e ele desce com a glória. As pessoas não conseguem olhar para ele e dizem: Moisés, o que está acontecendo? Mas a glória de Deus estava com ele. Precisamos de revelação, igreja. E a revelação não é exclusividade de pastor. A revelação de Deus não é exclusividade de liderança. A revelação de Deus vem para todos quantos têm a ousadia de dizer: Senhor, eu quero conviver contigo, com Cristo, com o ungido de Deus, com o Filho do Deus vivo. A revelação de Deus é para nós, igreja. Que vocês permaneçam nisso, que nós permaneçamos nisso. Não abram mão de ser igreja, não abram mão de ter mais de Deus. Mas não pensem que ter mais de Deus significa crescer, ter o nome nos holofotes, mas que nós sempre venhamos a diminuir e que Ele venha a crescer. Aleluia. Que Deus abençoe em Cristo Jesus. Eu agradeço a todos de coração. Glória a Jesus. Glória a Deus. Pastor Jair.